mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é a Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado no fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Mas por quê? Porque são eles, assim como os fiéis escudeiros de toda semana, que ajudam esse canal a continuar crescendo e existindo. E no último podcast falamos de um clássico dos crimes com o título Atirando para a Eternidade. O casal de criminosos Bonnie e Clyde. Hoje falaremos de um assunto muito diferente. Falaremos de uma carreira diabólica de quem? De quem? Do arame farpado. Vamos dar uma olhada na história incrível desse aramezinho farpado aí. Muito interessante, vocês vão entender que tem tudo a ver com os crimes. Vamos lá! Em 27 de outubro de 1873, Joseph Glidden, nascido em 1813, faleceu em 1906, registrou sua patente para o arame farpado. 5 outros inventores fizeram o mesmo. O pedido de Glidden foi inicialmente rejeitado, porque o tribunal não considerou sua melhoria o arame farpado existente como uma invenção independente. Glidden entrou com um recurso. O Tribunal Superior decidiu a seu favor e sua patente foi reconhecida em novembro de 1874. Após sua vitória na disputa de patentes com os concorrentes, ele vendeu a metade da sua empresa para Washburn and Burn Manufacturing Company por uma quantia relativamente pequena em dinheiro, mas com todas as taxas de licença mais altas. Em 1880, o comprimento das cercas de arame farpado erguidas nos Estados Unidos já estava em 80.500 quilômetros. Glidden havia se tornado um dos cidadãos mais ricos dos Estados Unidos. Se quiser saber mais ainda sobre a história do arame farpado, desde as grandes planícies até Auschwitz, leia um excelente livro chamado Barbed Wire and Ecology of Modernity, O Arame Farpado, uma ecologia da modernidade, do historiador de ciência israelense Review Netz, que leciona em Stanford, publicado pela Wesleyan University Press, publicado em 2009, e ainda não foi traduzido para o português. Naquela época, muitos trabalhavam em barreiras contra rebanhos de gado no meio oeste dos Estados Unidos. Conhecemos dos filmes de faroeste o problema de ter que conduzir o gado gordo por grandes distâncias até os matadouros, ou pelo menos até as estações ferroviárias. Os conflitos entre os fazendeiros que cultivavam a terra, Glider era um deles, e os tropeiros era o centro da ação. Netz nos lembra que estamos lidando com uma estrutura recorrente de conquista colonial. No início, tudo se resume a conectar locais centrais. Só mais tarde é que ocorre uma verdadeira apropriação de terras, que começa a trabalhar o terreno entre nós amplamente separados. A terra é parcelada e se torna propriedade privada. Esse é o nascimento do cercamento.
Karl Marx dedicou muitas páginas a esse desenvolvimento no primeiro volume de O Capital, no que diz respeito à história inglesa. As sebes e as cercas de madeira não conseguiam resolver o problema nas vastas áreas das grandes planícies. As cercas de arame farpado de aço de Glidden eram mais baratas e mais rápidas de serem erguidas do que aquelas e eram mais eficazes. O arame farpado penetrava na pele grossa do gado, causando dor real no animal e impedindo de o avançar. O arame farpado acelerou o desenvolvimento da criação de gado para a agricultura. A terra podia ser aberta para o uso mais intensivo e fornecer alimentos para mais pessoas. Você pode imaginar a empolgação com o arame farpado entre todos aqueles que agora podiam não apenas adquirir um pedaço de terra, mas também defendê-lo para alimentar a si mesmo e as suas famílias? Minha suspeita é de que sem o arame farpado, os Estados Unidos não teria conseguido acolher a milhões de refugiados da Europa e da Ásia. Nets também conta que os bisões tiveram de abrir caminho para o gado e os índios para os imigrantes europeus. Os fazendeiros podem ter criado vacas para a produção de laticínios, mas também criavam porcos e galinhas. A história humana, como Nets nunca perde de vista, está inextricavelmente ligada ao mundo animal que ela criou ou destruiu. Os seres humanos aprenderam a usar a dor dos animais para os seus próprios fins, e os animais aprenderam a desconfiar dos seres humanos. Já em 1907, dizia-se que os pampas argentinos haviam sido abastecidos com tanto arame farpado de Glidden que toda a Argentina poderia ser cercada 140 vezes. Em todos os lugares do mundo onde havia pradarias e a luta entre fazendeiros e criadores de gado, cercas de arames farpados foram erguidas. Austrália, Cuba, Rússia, etc. Nets escreve sua história do arame farpado como choque entre o aço e a carne pelo espaço. Ela começa nas grandes planícies, quando a invenção foi usada contra animais para restringir seus movimentos. Na Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, ela foi usada contra humanos para restringir sua liberdade de movimento também. Desde então, as frases com as quais o artigo da Wikipédia sobre o arame farpado começa estão corretas. O arame farpado geralmente consiste em 2 fios torcidos, nos quais 2 fios com extremidades radicalmente salientes foram enrolados em várias voltas com intervalos regulares. As extremidades salientes do arame têm rebarbas com bordas afiadas. O arame farpado é esticado ou disposto em rolos como um obstáculo para impedir que animais ou pessoas entram ou saiam de determinadas áreas. Por um lado, o arame farpado tem o objetivo de criar um espaço de proteção que dificulta o trabalho dos atacantes. Por outro lado, ele também sempre serviu como meio de impedir que as pessoas deixassem o espaço designado. Lembramos da filmagem de 1961 que mostra os soldados do Exército Popular puxando pela primeira vez as cercas de arame farpado, onde o muro foi posteriormente erguido. A extenuante Guerra das Trincheiras da Primeira Guerra Mundial foi possivelmente graças à construção de cercas de arame farpado. O arame farpado usado aqui contra humanos era muito diferente do usado contra animais. Ele tinha mais espinhos e era mais longo. Não há campo de concentração, nem gulag, nem um arquipélago, nem sem arame farpado, nem prisão.
mas também quase nenhum canteiro de obras. Nenhuma lei proíbe o uso de arame farpado em casas particulares. No entanto, há decisões judiciais que, em vista do perigo para as crianças, garantiram que a cerca de arame farpado, ou até mesmo a construção que tenham arame farpados nas paredes de um jardim, tivessem que ser removidas. O progresso é imparável. O arame farpado da OTAN que usamos é muito mais perigoso do que o de Gliden. Suas bordas afiadas causam ferimentos mais graves do que os dos antigos espigões de arame farpado. É mais fácil de aprender e estender. Também pode ser embalado e transportado em um espaço reduzido. A NATO andou comprando muitos quilômetros de arames farpados na seção Esporte e Lazer da Amazon. Também muito interessante para a história do arame farpado.